talvez é um dos pontos extremamente relevantes para o fomento da educação de um país, o fomento e a capacidade de um país em vários aspectos, seja a educação. E, de fato, a educação em finanças pessoais é um assunto que cada vez merece atenção, merece o emprego de uma força para que esse assunto possa culminar em mais famílias obtendo conhecimento daquilo que a gente pode fazer para lidar melhor com o orçamento familiar, com o orçamento da casa. A ideia, então, de finanças pessoais é extremamente relevante. Quando nós temos a oportunidade de compartilhar temas como esse, é extremamente importante. Então, você faz parte também desse núcleo de levar adiante um conhecimento como esse, que é extremamente relevante para o desenvolvimento. Então, nosso assunto é finanças pessoais. Vamos pensar na temática de planejamento financeiro, né? Vamos trabalhar um pouco alguns pontos importantes dessa estrutura que é o planejamento financeiro. Lewis Carroll, na sua obra clássica Alice no País das Maravilhas, há uma cena de diálogo entre Alice e o gato, onde Alice chega, encontra o gato lá no País das Maravilhas e tem uma estrada. E ela pergunta para o gato: você pode me ajudar, gato? O gato: sim, pois não. Para onde vai essa estrada? O gato pergunta: para onde você quer ir? Alice responde: eu não sei, eu estou perdida. E o gato, então, diz a célebre frase: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa ideia cabe muito quando nós pensamos a respeito de planejamento em finanças pessoais. A ideia de não sei para onde vou, estou perdido, é o ponto de partida para um desastre no que diz respeito à tomada de decisões, ou a um pensamento reflexivo que pode me levar a um outro caminho. Então, é muito importante, quando nós pensamos nessa estrutura e o que acontece com a nossa vida a respeito de finanças, é a capacidade de estabelecer objetivos e metas. E essa não é uma habilidade fácil, mas ela é muito possível de desenvolvimento e de aplicação. Não é fácil desenvolver e traçar objetivos e metas, mas sem objetivos, sem metas, é impossível reunir, alocar, organizar recursos financeiros. Então, parece que é um ponto simples, e ele é, mas muitas vezes deixado de lado, que é planejar, que é de estabelecer objetivos e metas. Quando nós pensamos neste ponto do planejamento financeiro, nesse ponto do desenvolvimento, nós podemos dizer que não adianta nada aumentar a capacidade de renda da família, fazer economias, reduzir gastos e desperdícios internos, se não tiver objetivo. Se não houver um objetivo, se não houver metas, se não houver para onde ir, qualquer caminho vai ser suficiente. Por isso que quando nós desenvolvemos um pensamento, que é o pensamento baseado no consumo, ele é o mais comum dentro da nossa perspectiva a respeito de finanças pessoais, né? O pensamento para o consumo é o mais comum. Você provavelmente está cercado aí de muitas pessoas que estão pensando para o consumo. E o pensamento para o consumo, ele vai resultar
em estruturas que as decisões vão sempre ser aquelas. Olha, eu não sei para onde vou, qualquer caminho vai servir. E aí, quando nós pensamos na estrutura de uma mudança de pensamento, quem pensa para o consumo vai pensar primeiro em ganhar o dinheiro ou vai pensar primeiro em gastar o dinheiro? Claro, você acertou se você respondeu que o pensamento do consumo, esse pensamento que te leva para qualquer lugar, o primeiro pensamento é em gastar. Primeiro se pensa em gastar. E o segundo pensamento a respeito de finanças é gastar mais. E em terceiro lugar, é ganhar dinheiro para pagar dívidas que já foram feitas. Então, o pensamento para o consumo, ele é desgastante. Ele é um ciclo de viciante até, muitas vezes, onde a pessoa envolvida ali com os seus cálculos, com suas finanças, com suas estruturas, sempre se verá refém do pensamento consumista. Sempre se verá refém de um pensamento para o consumo. Eu preciso disso, eu tenho que adquirir isso. Se eu não tiver, talvez eu não consiga chegar lá. Então, o pensamento do consumo é um pensamento que prejudica e muito as estruturas das finanças familiares. Quando então nós podemos perceber uma mudança de pensamento, que a gente poderia chamar aqui de pensamento para o patrimônio, nós já vamos pensar diferente. Quando nós pensamos para o patrimônio, nós vamos pensar primeiro em ganhar, depois em guardar e, por fim, em gastar com consciência, gastar com organização. Então, primeiro ganhar, depois guardar e, terceiro, gastar com planejamento. O planejamento financeiro, então, permite que as finanças, que as famílias se organizem de tal forma a estabelecer realmente prazos, regras e, inclusive, o bom planejamento vai me trazer efeitos positivos no que diz respeito ao combate da escassez, ao combate em meio às dificuldades. A gente pode tomar, por exemplo, o momento que passamos de muita dificuldade enfrentando essa pandemia global da Covid-19. De fato, tendo um horizonte de uma retomada econômica, contudo, de muita incerteza. Mas certamente esses períodos de maior dificuldade poderiam ser melhor gerenciados se houvesse, por parte das famílias, um bom planejamento financeiro. Se o planejamento financeiro, se o planejamento em finanças pessoais já tivesse sido estabelecido, já tivesse sido conceituado, concebido, então poderíamos ver cada vez melhores reflexos dentro desse planejamento. Então, quando nós pensamos em finanças pessoais, nós podemos dizer que o primeiro ponto importante para pensar a respeito de finanças pessoais é a mudança de comportamento. O primeiro ponto é isso: mudar
o comportamento. Essa é a primeira boa estrutura. Esse é o primeiro ponto extremamente relevante. Segundo ponto, dentro dessa realidade que estamos construindo neste encontro, é efetuar um planejamento financeiro. É trabalhar o pensamento de ganhar, guardar e gastar sobre e com um plano de fundo de um bom planejamento financeiro. Quando nós pensamos dessa maneira, quando nós traçamos, então, um planejamento, é evidente que a administração dos recursos, que a construção do patrimônio ficará muito mais eficaz, extremamente eficiente e renderá muitos bons frutos dentro dessa perspectiva. Nós podemos pensar também quando trabalhamos a ideia de objetivo. Como que nós podemos conceber objetivos dentro do planejamento financeiro? Como podemos estabelecer tais regras e tais pensamentos dentro dessa perspectiva? Os objetivos, eles são os alvos que o planejamento financeiro há de percorrer. Os objetivos, eles são então essa construção de alvos dentro desse planejamento financeiro. Quando nós estabelecemos essas regras de plano financeiro, nós podemos trabalhar o bom planejamento, que é o bom plano estabelecido. Então, quando nós trabalhamos objetivos financeiros, quando nós trabalhamos objetivos estruturais para uma boa condução dos nossos planos, nós trabalharemos realidades importantes para nossa família. Então, quando trabalhamos objetivos do planejamento financeiro, nós apontamos onde queremos chegar. E é claro que esses objetivos têm características que são relevantes. Eles precisam ser objetivos reais. Eles precisam ser objetivos concretos. Eles precisam estar pautados a médio, curto e longo prazo. Então, o objetivo tem que ser alcançável, tem que ser uma meta real, tem que ser uma meta tangível, mas sempre observando essa meta, não perdendo-a de vista, fazendo com que ela seja efetiva dentro de um curto, médio e longo prazo. Também podemos pensar que, dentre as etapas do planejamento, está
o bom plano, ele consiste em estabelecer, primeiro, uma direção financeira. Significa reunir o grupo familiar, reunir o grupo de orçamento familiar e então traçar metas que sejam palpáveis. Metas que sejam tangíveis. Inclusive, metas que vão conduzir a família a uma boa estrutura financeira. Então, quando pensamos nessa estrutura, nós podemos dizer que, primeiro, o que é o planejamento financeiro? E nós podemos dizer que o planejamento financeiro é a estrutura estabelecida de metas, prazos e objetivos familiares. Por que planejar? Porque sem planejamento não há possibilidade de guardar recursos, de construir patrimônio, de trabalhar patrimônio, de pensar coisas junto com a família. Depois falamos de objetivos e etapas nessa construção de um bom pensamento em finanças pessoais. Tudo, então, pode depender de uma mudança radical na estrutura do pensar. Quando nós pensamos em finanças pessoais, planejamento financeiro pode e deve ser uma construção de uma mudança de comportamento que não acontece instantaneamente. De fato, vivemos em uma era da velocidade da informação, da velocidade das transações. Contudo, mudança de comportamento, apostar em um projeto de finanças pessoais, leva tempo. Apostar em um projeto de finanças pessoais leva tempo. Apostar nesse projeto é uma construção. É aquela boa perspectiva da doutrina da semeadura. Você planta, tem que regar, tem que cuidar, tem que aparar, tem que construir, tem que modificar o espaço, mas com certeza, aquilo que você plantou é aquilo que você colherá no futuro. E não dá, mesmo que a gente plante tomates, para plantar hoje e colher amanhã de manhã. Essa construção, então, de finanças pessoais, de planejamento financeiro, é uma rotina estrutural, é uma construção diária, mas certamente é um caminho que vale a pena trilhar e vale a pena apostar, que certamente chegará um bom resultado para o orçamento da família, bom resultado para as finanças pessoais.